Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos começar hoje a meditar acerca do mistério das 70 semanas do profeta Daniel. Isso está registrado em Daniel, capítulo 9, versos 23 a 27. Eu considero esse assunto, o assunto das 70 semanas, o pano de fundo, o fundamento para podermos compreender escatologia. Se nós compreendermos o mistério das 70 semanas, nós vamos desbloquear muitas verdades da palavra de Deus, muitas profecias, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, acerca do tempo do fim. Compreendendo o mistério das 70 semanas, nós vamos compreender mais que 80% de Apocalipse. É fundamental compreendermos o mistério das 70 semanas de Daniel. Então eu peço aos irmãos muita atenção, porque se de fato nós compreendermos esse assunto, nós vamos compreender verdades tremendas acerca do tempo do fim. Vamos ler? Vamos começar lendo então sobre as 70 semanas. Daniel capítulo 9, versos 23 a 27. Eu vou ler tudo, depois eu vou explicar para os irmãos. No princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para qual finalidade? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 69. São 70 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Faltou essa última semana, né? E na metade desta semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, queridos? Agora vamos aqui meditar, vamos ponderar aqui acerca dessa profecia. Vamos ler verso 23. Prestem muita atenção. Daniel, no princípio das tuas súplicas, nos versos anteriores, Daniel estava orando, porque no capítulo anterior ele havia recebido uma visão acerca do tempo do fim. Então, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. A visão acerca do tempo do fim, no capítulo 8, que Daniel ficou orando, né? Meditando, pedindo para que Deus revelasse para ele o que significaria aquela visão do tempo do fim. Foi quando o anjo Gabriel falou acerca das 70 semanas. Então, para entender acerca do tempo do fim, aquela visão do capítulo 8, Daniel, que também é somado com o capítulo 7 e com o capítulo 2, que falam acerca do tempo do fim, 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Vamos lá. Verso 24, vamos meditar aqui. 70 semanas, quando nós vamos para a lei, em Levítico capítulo 25, versos 8 e 10, nos diz que são semanas de anos. Cada semana com 7 anos literais. Vamos meditar? Levítico 25, do 8 a 10. Também contarás 7 semanas de anos, Moisés. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês 7, 10º dia, significa que é o final da festa das trombetas, que nós já aprendemos que tem a ver com as trombetas que a igreja vai tocar na última semana. Então,
No 7º mês, aos 10 do mês, 10 dias do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação, a penúltima festa do ciclo, quando profeticamente no futuro o Senhor Jesus vai voltar nesse dia. E fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Olha o milênio. Ano de jubileu vos será. Esse ano de jubileu é o ano aceitável do Senhor. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Então nós vemos aqui claramente falando acerca de 7 semanas de anos. Então cada semana tem 7 anos. E é nesse entendimento que Gabriel falou para Daniel. Daniel, você quer compreender acerca da visão que fala acerca do tempo do fim? 70 semanas de anos estão determinadas. 490 anos estão determinados sobre o teu povo e a sua santa cidade. Outra coisa, o pré-tribulacionismo ensina que esse povo e essa cidade se referem aos judeus literais, né? Porque eles dividem a igreja de Israel. Para o pré-tribulacionismo, a igreja tem uma missão e os judeus têm outra nessa última semana que vai faltar para concluir essas 70 semanas. Nós vamos compreender melhor. Então, desde já, nós já podemos ver o seguinte, que esse povo e essa cidade não é somente para os judeus de sangue, é para toda a igreja. Porque Daniel, no mesmo contexto, no versículo 7 desse mesmo capítulo, ele estava orando. E olha como ele fala na oração. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, presta atenção, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Então Daniel não estava somente orando pela tribo que ele pertencia, que era a tribo de Judá, pelo reino do sul, os judeus que foram levados cativos para a Babilônia, mas ele também orou pelas 10 tribos que tinham sido dispersas antes pela Assíria, por todo o mundo, e se misturaram com os gentios e nunca mais retornaram para Israel. Então ele na oração, ele mencionou tanto os de perto quanto os de longe. E é exatamente o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versos 12 a 18. O apóstolo Paulo não divide a igreja de Israel. Pelo contrário, ele une os dois. Os de perto e os de longe, que é o povo que Daniel estava orando, o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2, do 12 ao 18. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando de nós, gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, olha só, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, dos dois reinos que foram divididos, né? Dos dois, um novo homem, estabelecendo a paz de judeus e samaritanos. Os samaritanos, a Samaria era a capital do reino do norte, das 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, as quais se misturaram conosco, né? Então fez a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto também. Porque por ele, ambos, os de perto e os de longe, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então Daniel, no capítulo 9, verso 7, ele estava intercedendo pelo povo dele, não somente aos de perto, mas também aos de longe. Então, estas 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Que povo é esse? O povo pelo qual ele pertencia no reino do sul, que havia sido
levado cativo pela Babilônia, como também os que haviam sido antes levados pela Assíria, as outras 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, os de perto e os de longe. Então inclui hoje a igreja. Então as 70 semanas estão determinadas para a igreja, queridos. Hoje, em Cristo Jesus, nós somos o Israel de Deus. As 12 tribos unidas, dispersas por entre as nações. Tiago começa a sua carta falando assim para a igreja: as 12 tribos dispersas por entre as nações. Saudações. E ele continua: meus irmãos. Então a igreja é composta de judeus e gentios que creem em Cristo Jesus. Os de perto e os de longe. Então, para começo de conversa, 70 semanas estão 70 semanas de anos, literais, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo, sobre todo Israel, os de perto e os de longe, ou seja, hoje, para a igreja, e sobre a tua santa cidade. E nós somos o povo de Deus, a cidade dele. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, escreveu: mas vós, a igreja, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, está falando de nós, gentios, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso foi uma profecia em Osés, capítulo 1, para as 10 tribos que foram dispersas por entre as nações, que não seriam mais chamados povos de Deus por causa do seu adultério espiritual, mas que em Cristo Jesus, os que estavam longe, as 10 tribos que se misturaram conosco, nos aproximamos através do sangue de Cristo, juntamente com os judeus que creem em Cristo. Amém, queridos? Judeus e gentios é um povo só. Deus não tem um plano para a igreja e outro para Israel. Em Cristo Jesus, o Israel de Deus são os judeus e o resto do mundo que crê em Cristo. E sobre a sua santa cidade, Daniel. Que cidade é essa? A igreja. Salmo 46, verso 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? O santuário das moradas do Altíssimo. Pai e Filho moram em nós através do Espírito Santo. Eles próprios unidos. João 14, 23 está escrito que o Pai e o Filho fazem morada em nós. Então nós somos a cidade de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, para começarmos bem, nós precisamos eliminar esse entendimento da doutrina pré-tribulacionista, que crê que essas 70 semanas são determinadas para o povo judeu. Porque para eles, o povo judeu é que vai fazer o ministério na última semana de Daniel, na grande tribulação. E isso não é verdade. Amém, queridos? Então, nessa primeira parte, nós já compreendemos que há uma profecia de 70 semanas literais de anos para o povo de Deus, para que Jesus possa voltar. E ele continua aqui. Com qual finalidade essas 70 semanas foram determinadas? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. 7 maravilhas que ainda não se cumpriram. Então, na próxima gravação, nós vamos meditar um pouco mais acerca das 70 semanas, dando continuidade na meditação de Daniel, nos próximos versos, de 25 a 27. E nós vamos compreender, queridos, que desde a saída da ordem, que visou restaurar Jerusalém do cativeiro da Babilônia, até a morte de Jesus, literalmente, isso é comprovado historicamente, ocorreram 483 anos. 69 semanas de anos. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ali cessou a contagem da 69ª semana, ficando uma semana guardada para o tempo do fim. E em cima desta última semana, nós vamos compreender o que está escrito em Apocalipse, nós vamos compreender acerca da grande tribulação, que é na metade da semana. Nós vamos compreender que o anticristo fará aliança com muitos no início dessa última semana, e na metade desta última semana ele vai se manifestar ao mundo, vai perseguir os santos e vencer. E só após os últimos 7 anos da humanidade,
a última semana profética em que Jesus vai voltar. Amém, queridos? Eu fiz o possível para poder resumir bastante nesse vídeo. Ele já está muito grande, está com 15 minutos. Então, na próxima gravação, nós daremos continuidade acerca desse tema que eu considero indispensável. Compreender as 70 semanas de Daniel vai desbloquear o nosso entendimento acerca do tempo do fim e dos eventos que antecederão a volta de Jesus. Então, até a próxima gravação, que eu darei continuidade à meditação das 70 semanas. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.